Olá pessoal, novamente aí com uma aula de revisão, aula número 3 agora, finalizando aqui conteúdo do terceiro trimestre, né, que vai ser abordado em ondulatória, e vamos começar aqui conteúdo ligado ao segundo trimestre que a gente viu, né, óptica geométrica. Então, em relação ao ondulatório, a gente vai ver efeito Doppler, em relação à óptica geométrica, esses dois tópicos aqui, lei de Snell-Descartes e espelhos esféricos gaussianos, né? Então, vamos lá. Através desse problema aqui, né, vamos fazer uma revisão do conteúdo aí de efeito Doppler, né? Não necessariamente ligado ao som, né? Podemos ter efeito Doppler qualquer tipo de onda, né? Então, vamos lá. Sabemos que podemos utilizar o fenômeno ondulatório conhecido como efeito Doppler para estimar a velocidade de objetos quando eles se afastam do observador, né? Aí está falando de objetos que estão emitindo aí ondas e estão se afastando de observadores. Mas vamos lembrar, efeito Doppler aparece quando tanto o observador quanto fonte se movem, né? A gente vai abordar isso aí. Um exemplo dessa aplicação no campo da cosmologia é a constatação via observações de que o universo está em expansão acelerada. Para isso, usamos a onda eletromagnética como referência. Podemos observar o efeito Doppler para qualquer tipo de onda? Aqui a gente já pode até fazer um comentário que eu, no fundo, já fiz, né? Apesar de ter comentado aqui que era onda eletromagnética, né? Na cosmologia você utiliza onda eletromagnética, né? Vários tipos de ondas podem ser utilizados, onda de rádio, infravermelho, etc. A gente pode sim ter efeito Doppler com ondas sonoras, por exemplo, né? Podemos ter efeito Doppler com onda do mar, né? Basta ter movimento relativo entre fonte, né, e o observador, e entre o observador e a própria onda, né, a gente poderia até esquecer momentaneamente a fonte, que a gente vai ter efeito Doppler, né? Então, a primeira parte já está respondida. Para qualquer onda, efeito Doppler. Como se dá efetivamente esse efeito? Quais os elementos físicos das ondas envolvidas no fenômeno, né? E a gente vai ver agora, né, fazer uma breve recapitulação aqui do assunto, né? Então vamos lá. Primeira coisa, elemento físico que está diretamente ligado ao efeito Doppler, né? Inclusive aparece nas fórmulas, já pode responder. É frequência. O efeito Doppler ocorre quando as frequências é, percebidas começam a ficar diferente, né, da frequência original. Essa que é a ideia. Então imagine que a gente tem aí um observador e uma fonte, né? Ambos aí estão parados, né? Então, a ideia é a seguinte, eu tenho um observador, eu tenho uma fonte. Se a fonte estiver parada, meu observador ele pode estar se aproximando de uma fonte ou ele pode estar se afastando da fonte. A fonte também pode estar se movimentando, né? Mas vamos lá. Se eu pensar na fonte parada, né, o que está ocorrendo com o observador quando ele está em movimento? Né? Então, se o observador estiver parado, né, a fonte emite uma onda, o que vai acontecer? Simplesmente a onda vem, passa pelo observador e ele vai contar um número de cristas aí por unidade de tempo, vai ter uma determinada frequência. Né? Então, o observador parado e a onda vindo, né, você tem uma frequência. A fonte está parada aqui é a frequência original que ele vai estar observando. Mas pode ter o caso que o observador está, por exemplo, se aproximando e a onda também. Agora, como a velocidade dos dois vão se somar, porque estão um indo ao encontro do outro, ele vai contar mais cristas por unidade de tempo. Então aumenta a frequência. E quando ele está se afastando, ele vai contar menos cristas, eu vou diminuir a frequência. Então, independente da fonte, né? Eu estou olhando aqui agora a onda, como a gente acabou de ver, a onda. Quando o observador se aproxima na direção da fonte, aumenta a frequência. Quando ele se afasta, diminui a frequência. Agora, a fonte também pode se afastar ou ela pode se aproximar em relação ao observador. Também vamos ter um aumento de frequência quando a fonte se aproxima. Vamos ter uma diminuição de frequência quando a fonte se afasta. Mas o motivo é diferente, não tem a ver com a velocidade relativa do observador e da onda. É que a gente já viu isso, né? Aqui é só uma revisão, né? Relembrando, quando a fonte está se movimentando, as frentes de onda simplesmente começam a ficar mais próximas uma das outras, né? Então o comprimento de onda vai diminuindo, portanto a frequência aumenta, né?
É o que a gente viu, por exemplo, quando a gente chega perto da barreira do som, né? Um avião, né? Ele está se movimentando muito rápido, ele vai simplesmente comprimindo, né? O comprimento de onda e daqui a pouco, praticamente, você tem frente de onda sendo produzida em cima de frente de onda, né? Você cria uma onda de choque. Então, quando a fonte se move, né? Se aproximando, eu aumento a frequência, se afastando, eu diminuo a frequência, por conta da mudança de comprimento de onda. E quando o observador se move, ele aumenta a frequência quando ele se aproxima por conta da velocidade relativa. E diminui também por conta da velocidade relativa. Né? Então a ideia é o seguinte, como que muda essa frequência? Né? Então, quando temos um movimento relativo ou do observador ou da fonte, a frequência percebida é diferente da frequência original. Quem é esse F aqui? A frequência original da fonte no referencial da própria fonte, como ela não tivesse simplesmente se movimentando. E o observador parado vai escutar justamente essa frequência. Agora, quando ele está se movimentando, ou a fonte está se movimentando, ele vai ouvir ou vai perceber uma frequência mudada, F'. E essa fórmula aqui engloba todos os casos possíveis, né? Quando a fonte se aproxima, quando a fonte se afasta, quando o observador se afasta, quando o observador se aproxima. Então, a gente tem mais, menos aqui, 4 situações, 2 sinais de cima e 2 sinais de baixo. Né? E a ideia é como a gente simplesmente utiliza a fórmula, né? Que é essa que é a pergunta do exercício, né? Como se dá o efeito Doppler? É justamente aplicando essa fórmula, né? Porque há uma mudança de frequência, né? A frequência percebida não é a frequência original. Então vamos lá. A ideia de utilizar essa fórmula é muito simples. A gente vai aqui é uma dica, né? Para saber exatamente como você associa os valores positivos ou negativos, né? Então, imagine que você pega um vetor, uma referência, né? E saindo do O, indo para o F, e vamos chamar essa a direção, o sentido positivo, né? Tudo que tiver no mesmo sentido desse vetor será positivo, e eu vou jogar aqui dentro como positivo. Tudo que tiver o contrário desse sentido aqui é negativo. E vamos lembrar, essa aqui é a frequência original, essa aqui é a frequência percebida, essa aqui é a velocidade do som no ar, velocidade do som no ar. Velocidade do observador, velocidade da fonte. Então, exemplo, esse daqui. Quando a fonte está se aproximando aqui do observador, essa velocidade aqui está contrária a esse sentido aqui, né? Então, ela aparece com menos aqui. Quando a fonte está se afastando, ela está no mesmo sentido, então aparece com mais. Então, quando a fonte se afasta, vai ser VS. Desculpa, é fonte aqui embaixo, não é V0, estou falando da fonte. Então, vamos lá. Quando a fonte se afasta, o VF é positivo. Então, aqui vai ser VF mais VF. Quando a fonte se aproxima, aqui vai ser negativo. Ok? Então, aqui embaixo é negativo ou positivo, dependendo se a fonte está se aproximando ou se afastando. E para o observador, eu vou olhar o V0, está aqui em cima. Quando o observador está se aproximando, mesmo sentido aqui do vetor vermelhinho. Né? Então, é mais V0. Quando o observador está se afastando, sentido contrário, será menos. Né? E a partir dessa fórmula aqui a gente vê. Quando aqui é mais, né, a tendência aqui vai ficar Vs mais V0. Né? Eu aumento a velocidade do som. Se a fonte estivesse parada, essa velocidade aqui seria zero. Eu teria um numerador aqui maior do que o denominador, portanto, essa frequência aqui seria aumentada, porque seria um número maior dividido por um número menor. Então, a frequência percebida seria maior quando o observador se aproxima, que é o que a gente viu. Num caso prático, né, utilizando aqui já números, a gente pode simplesmente fazer a aplicação. Então, imagine que a gente tem uma situação onde a velocidade do observador é 30 metros por segundo se afastando. E, ao mesmo tempo, a fonte também está se afastando, mas só com uma velocidade de 40. Né? Como que a gente utiliza a fórmula? Né? Qual a relação entre a frequência percebida e a original? É só aplicar. Então, a frequência percebida é F vezes esse valor aqui. Vs é a velocidade do som, vamos usar 340. Então, tanto em cima e embaixo, 340. V0 é a velocidade do observador. Quanto é que é? 30. Mas ele 30 está no mesmo sentido do vetor vermelho, sentido contrário. Vamos ver? Se afastando, sentido contrário. Então, é negativo, menos 30. E a fonte? Qual é o valor da velocidade da fonte? 40 metros por segundo. Agora, a fonte está no mesmo sentido ou sentido contrário? Ela está se afastando aqui, ó. Mesmo sentido. E se é mesmo sentido, sinal positivo. Então, é mais 40. Fazendo a continha,
340 menos 30 e 340 mais 340 dá 0,8. Portanto, a frequência percebida, né, pelo observador é 0,8 da frequência da fonte, ou seja, é menor do que a frequência original. Como a gente já imaginava, porque tanto a fonte está se afastando quanto o observador. Essa que é a ideia, a gente fecha aqui o efeito Doppler. Vamos agora entrar aí no mundo aí da ótica geométrica, né? Segundo trimestre. Problema simples da lei de Snell. Tá? Lembrar que a lei de Snell tem a ver quando uma onda, não importa se ela é luz ou não, mas aqui a gente está falando da luz porque é óptica geométrica. Né? Quando um raio de onda, né, ele sai de um meio, né, e vai para um outro meio cujo índice de refração é diferente, ou seja, as velocidades de propagação são diferentes, ele pode simplesmente desviar. Né? Então, existe um desvio angular. Né? O raio muda de direção. Então, vamos lá. Na figura ao lado é descrita a trajetória de um raio luminoso monocromático ao refratar de um meio A para o B, passando pelo centro da circunferência. Determine o índice de refração relativo do meio B em relação ao A, sabendo que o círculo tem raio 10 centímetros. O que aconteceria caso a luz fosse dicromática? Dicromática, a pergunta é se esse raio aqui não fosse feito composto por uma única luz de uma única frequência. Tivesse, por exemplo, duas frequências. A gente vai ver isso aí. Então, vamos lá. A situação é essa daí. Essa distância aqui é 8, essa distância aqui é 6. Aqui é o meio A, aqui é o meio B. Tudo bem? O raio foi dado. Então, tanto aqui quanto aqui são 10 centímetros. Né? E aqui é a aplicação direta da lei de Snell. Né? Então, aqui você tem uma angulação em relação à normal, né? Para a gente aplicar a lei de Snell, sempre os ângulos em relação ao normal. Esse aqui é o ângulo de incidência e esse aqui é o ângulo, né, de emergência. Então, esse aqui é do ângulo do raio incidente e esse aqui do raio refratado. Esses ângulos aqui podem ser diferentes se os índices de refração forem diferentes. E se o raio não entra aqui na perpendicular, porque se ele entrar na perpendicular aqui não tem desvio angular, apesar de ter mudança de velocidade. Né? Então, o que a lei de Snell nos diz? Que se eu pegar o índice de refração desse meio aqui, que a gente vai chamar de NA, que tem a ver com a própria velocidade da luz naquele meio e da velocidade da luz no vácuo, vezes o seno θA, ele vai ser o NB vezes o seno θB. Então, é praticamente uma aplicação da lei de Snell. Né? Esse probleminha aí. Então, vamos lá. Como é que a gente pode simplesmente fazer o exercício? Né? Calcular quem é o seno de θA. Né? Porque aí ele quer saber, olha só a pergunta, determine o índice de refração relativo do meio B em relação ao meio A. Na verdade, ele está perguntando quem é NB dividido por NA. Eu passo o NA que está multiplicando para cá, dividindo, e passo esse seno de beta para o outro lado, né, dividindo também. Então, eu vou querer saber quem é NB dividido por NA. Eu não preciso saber NB e NA separados. Eu só preciso saber quem é o seno de θB, né? E seno de θA. Então, vamos lá. O θA é o ângulo de incidência, o θB é o ângulo de refração. A lei de Snell me diz que o produto do índice de refração de um meio pelo seno do seu ângulo é o produto do índice de refração do outro meio pelo seno do outro ângulo. Né? Agora, se eu tenho um raio aqui que é 10 e eu tenho essa distância aqui que é 8, basicamente o que eu tenho aqui é o valor do seno, né? Porque o seno desse ângulo aqui, olha esse triângulo aqui, ele é retângulo. É o cateto simplesmente oposto dividido pela hipotenusa. É 8 sobre 10. Então, seno de θA é 8 sobre 10. E nesse aqui embaixo é a mesma coisa, só que aqui, ó, o cateto oposto não é 8, quanto é que é? 6. Mas a hipotenusa continua sendo 10. Então, no lugar de seno de θB, é o cateto oposto, que é 6 dividido por 10. 6 dividido por 10. E agora está tudo pronto para a gente resolver, né? Eu quero saber que é NB dividido por NA. Então, o NA passa dividindo, né? Eu corto esse 10 com esse 10, esse 6 passa para o outro lado. Né? Vai ficar 8 sobre 6. 8 sobre 6, simplificando, 4 sobre 3. Agora eu já tenho o índice de refração relativo. Basicamente, o que eu estou querendo dizer é que o NB é 4 terços, né, de NA. Ou seja, 4 sobre 3 é um número maior do que 1. Eu quero dizer que o NB é maior do que o NA.
Então, NB sobre NA é 4 sobre 3. Portanto, o NB é maior do que o NA. Né? Esse índice de refração aqui é maior. Para vocês que lembram, né, das aplicações que a gente fez, toda vez que a gente sai de um meio de índice de refração menor para o maior, a tendência do raio é se aproximar da normal. É o que está acontecendo aqui. Ou, outra forma, quando a gente sai de um meio onde a velocidade é maior por uma velocidade menor, ele se aproxima do meio. Porque o que significa o NB, o índice de refração do meio B aqui de baixo, ser maior? A luz freia mais. Né? Índice de refração alto significa que ela simplesmente está diminuindo muito a velocidade. E a mudança de velocidade de um meio para o outro que faz justamente diminuir a angulação, né? Ter o desvio aí da luz, no caso. E a outra pergunta tem a ver com o seguinte. A gente está supondo aqui que o raio é monocromático, tanto é que ele vem aqui, se refrata e eu saio aqui com um único raio. Agora, se esse raio que incide aqui, ele não é monocromático, ele não é composto com uma única cor, uma única frequência de luz, vai acontecer um fenômeno chamado de dispersão luminosa, né? Que acontece com qualquer onda também, mas no caso aqui da luz, dispersão luminosa. Se ele fosse, por exemplo, magenta, né? Magenta é a mistura do azul com o vermelho, então seria dicromático. Então é um raio que vem aqui, que na verdade é uma cor que é a magenta, que seria, no caso, a mistura do vermelho com o azul. E a gente sabe que o índice de refração depende da cor. E as cores, né, que têm frequências maiores, né, para determinados meios, o índice de refração é maior. Ou seja, o azul, que é uma luz mais energética do que o vermelho, né, ele interage mais com a matéria. Então, ele vai frear mais, você vai ter um índice de refração maior. Então, o azul, ele refrata mais do que o vermelho. Então, qual é a consequência disso? A divisão do raio em duas cores diferentes. Né? Então, ele vem aqui magenta, como a parte vermelha inclina menos, a parte azul inclina mais, você separa em cores aqui. Basicamente é o que a gente já comentou em aulas anteriores, né? Se ele fosse policromático branco, um raio branco aqui, eu dividiria em todas as cores possíveis aqui, o arco-íris inteiro, né? Desde do violeta, né, até o vermelho. Né? E, obviamente, as luzes que não são visíveis também, né? Mas a gente não vê, então não computa. Essa que é a ideia. Então, a gente finalizou aí essa parte relacionada à lei de Snell. Né? Mais uma vez aqui reforçando, né? Se o raio entra por aqui, ó, não tem ângulo nenhum, o ângulo é zero de entrada, ele vai sair de um meio para o outro, e toda vez que a luz sai de um meio para o outro e o índice de refração é diferente, muda a velocidade, mas ele não vai ter desvio angular. Né? Porque ele vai entrar com ângulo zero, tem que sair com ângulo zero. Porque se você colocar seno de zero aqui, vai ser zero. Então aqui também vai ter que ser zero. Então temos que lembrar que o que ocorre aí é uma refração sem desvio, mas é o caso atípico. Em geral, né, nos nossos problemas que a gente atacou, e a maioria, né, tem uma certa angulação e vai ter um desvio. Então, do índice menor para índice maior, aproxima da normal. E o contrário. Se fosse o raio saindo daqui, vindo do meio B para o meio A, ele seria afastado da normal, porque eu sairia do índice de refração maior para um menor. E a tendência é abrir em relação ao normal. E aí a gente finaliza aí a parte aí de lei de Snell, né, que tem a ver com refração da luz. Né? Lembrar o que é refração. Refração é um fenômeno que ocorre, não é, quando a luz ou qualquer outra onda, né, sai de um meio que tem uma certa velocidade, passa por uma interface e vai para um outro meio, né, então ele atravessa o meio, né, mudando a velocidade e ocorrendo ou não os desvios aí angulares. Né? Isso é uma refração. E agora a gente vai estudar um problema de reflexão, né, espelho escuro. Né? E o que é o fenômeno de reflexão em comparação de refração? O raio de luz, né, ou qualquer onda vem em um meio, encontra a interface, em vez de passar, ele bate e volta. Então ele reflete. Então a gente está falando de reflexão agora. Então um problema típico de reflexão,
vamos olhar aqui espelhos gaussianos, né, onde aquelas fórmulas todas que a gente trabalhou, elas estão funcionando aqui, né? O que significa isso? O espelho é gaussiano, a abertura dele é pequena, né? Os raios são paraxiais, então a gente considera os raios bem próximos do eixo principal, né? Angulações pequenas, né, do espelho. Então, vamos lá. Suponha que você precise usar um espelho esférico gaussiano para melhor visualizar seu rosto de forma ampliada. Qual seria o espelho ideal para essa tarefa? Côncavo ou convexo? Considere ainda que o objeto de 20 centímetros de altura, dado, esteja diante do espelho com raio de curvatura igual a 60 centímetros. Então, eu tenho raio de curvatura. Caso esse objeto esteja a 15 centímetros do vértice do espelho, qual seria o tamanho da imagem? Né? Então, a gente tem algumas informações aí que a gente já pode coletar. Né? Tamanho do objeto, 20 centímetros. Não vamos trabalhar com mudança de unidades aqui. Tudo vai ser em centímetros, sem problema algum. Então, essa aqui é a altura do objeto que a gente chama de O lá naquelas formulazinhas. Né? A outra é o centro de curvatura. O centro de curvatura, né, é 60 centímetros, que é exatamente o raio de curvatura. Né? Em termos de ponto cartesiano, o nosso referencial é o centro de curvatura. E a gente sabe que o foco para espelho gaussiano é metade. Então, dado o centro de curvatura, é dado o foco. Então, a gente já tem um foco 30 centímetros. Né? Outra informação, o objeto está a 15 centímetros, é o que a gente designa como P nas nossas fórmulas, né? A posição do objeto em relação ao vértice do espelho. Outra coisa interessante, a gente já pode concluir que houve uma ampliação. O espelho não pode ser mais convexo, porque se a gente lembrar muito bem, o espelho convexo é aquele que cria imagens virtuais, mas menores. Houve ampliação, já sabemos que ele é côncavo. E se ele é côncavo, mais interessante ainda, o foco é positivo, necessariamente positivo, porque todo espelho convexo o foco é negativo, virtual. Então a gente tem um foco aqui real e positivo, beleza? Então, uma revisão breve e rápida, né, de como utilizar as fórmulas, né, para a gente resolver esse problema para espelhos gaussianos esféricos. Né. Essa aqui é a fórmula dos pontos conjugados, né, 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. O que ela diz basicamente é que se eu tenho o foco e o sinal dele, eu tenho a posição do objeto, eu posso saber qual é a posição da imagem. E outra coisa, se essa imagem aqui sai com sinal negativo, ela é virtual. Ela está atrás do espelho, né? Dentro do espelho. Né? No caso plano, né, é como se o foco fosse infinito. Aqui, 1 sobre infinito vai dar zero. Aí o P passa a ser igual ao P'. Né? Mas não é o nosso caso aqui. Mas no caso plano, o objeto e a imagem elas têm exatamente a mesma distância. A diferença é o sinal. A imagem está dentro do espelho, o objeto real está fora do espelho. A outra coisa interessante é a ampliação. A ampliação é definida pelo tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. E a gente demonstrou também nas aulas que é menos P' sobre P. Ou seja, o quanto o I é maior do que o O, o P' é maior do que o P. Então, se eu descubro, por exemplo, que o P' é maior do que o P, eu sei que houve uma ampliação em módulo, né? I é maior do que o O. Esse negativo aqui significa que a imagem é invertida ou não. Ou seja, o sinal do A me dá imagem ser invertida ou não em relação ao objeto. Né? E a outra formulazinha que a gente tem é da ampliação. Para esse caso aqui já fica até bem claro, né? Quem é o F? A gente sabe que é de espelho côncavo. E o F é o quê? 30 centímetros, positivo. Poderia colocar 30 aqui, 30 aqui. Quem é P? 15. Poderia colocar 15 aqui. Então vai ficar 30 dividido por 30 menos 15. 30 dividido por 15, que dá 2. Ampliação positiva, 2. Significa que a imagem é maior e 2 vezes maior. Desculpa, ela é maior, 2 vezes maior e não invertida, direita, né? Porque a ampliação deu positiva. É basicamente isso que a gente vai fazer utilizando a equação. Né? Com essas nossas conclusões aqui, a partir desses dados aqui, utilizando isso aqui, a gente sabe que a imagem, ó, ela é maior, né? Ela é virtual, né? A gente vai ver exatamente o porquê. E o objeto está entre o foco e o vértice, né? Porque o foco é 30 e o P é 15. Então, isso aqui tudo vale 30 e ele está aqui, a 15. É só lembrar, né? Para a gente saber por que ela é virtual. Se um raio sai paralelo aqui, ele passa pelo foco. Se um raio sai daqui da ponta do objeto e vai pelo vértice, ele reflete. E aí, por prolongamento, a gente vê que a imagem é formada lá dentro do espelho. Ela é virtual.
né? Outra forma de a gente ver que ela é virtual é que o P' tem que dar negativo, e a gente pode ver pelas contas, né? Então, vamos voltar ao problema, a gente tem aqui os dados, né? E vamos para a solução. Então, 1 sobre F, né? Aqui, 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Legal, o que que eu tenho? F, 30, positivo, 1 sobre 30. Quem é P? P é 15 centímetros, também positivo, objeto real. Não estamos trabalhando com objeto virtual. Então, 15. Agora é só fazer a continha, né? Então, se eu isolar o meu P' aqui, vai dar menos 30, como a gente já havia adiantado ali pelo desenho, né? O que significa o P' ser menos 30? Tem dois significados aí. Primeiro, em módulo, o P' é maior do que o P. E duas vezes maior. Ela é ampliada duas vezes. E o sinal do P' é negativo. No nosso referencial, que a gente estudou aí nas aulas, né, parte teórica, o P' ser negativo significa imagem virtual dentro do espelho, né? E aí é só continuar aqui. A ampliação é dada por I dividido por O, e I dividido por O é menos P' sobre P. Portanto, quanto que é I dividido por O? O P' por si só já é negativo, então é menos 30, mas tem esse menos aqui da fórmula, então é menos com menos. Menos com menos, mais 30 dividido por 15. 30 dividido por 15 positivo, 2. Portanto, o I dividido por O dá quanto? 2. O que significa o I dividido por O dá 2? Que o I é duas vezes o O. É só jogar o O para o outro lado. I é 2O. Então, é o dobro do tamanho do objeto. E se a gente olhar aqui, o tamanho do objeto, qual é o tamanho do objeto? 20 centímetros. Se a imagem é o dobro do tamanho do objeto, a imagem passa a ter 40 centímetros, né? Não precisaríamos fazer essa conta aqui, né? Diga-se de passagem. Na verdade, ela já está implícita, né? Porque se a gente descobriu que o P' é 30, a gente sabe que o P' é o dobro do P, que é 15, simplesmente a ampliação é 2. E ampliação é 2 significa que a imagem tem o dobro do tamanho do objeto. Se tem o dobro do tamanho do objeto, o objeto tem 20, logo a imagem tem 40. Interessante notar que a ampliação é positiva. É positivo, significa que a imagem é direita, para cima, em relação ao objeto, né? Está no mesmo sentido, né, da orientação da altura do objeto. O que significa a imagem ser direita? Não é que ela é para cima ou para baixo absolutamente. É que se o objeto está para cima, a imagem também está para cima. Se o objeto está para baixo, a imagem vai estar para baixo. Isso significa a imagem direita, ou ampliação positiva. E ampliação negativa, imagem invertida. Se o objeto está para cima, ela aparece para baixo. Se o objeto está para baixo, ela aparece para cima. O A passa a ser negativo, né? Se a gente juntar essa fórmula aqui com essa fórmula aqui, isolando o P', tipo, o A é menos P' sobre P. Se eu isolo o P' aqui e jogo aqui dentro, trabalhando essas duas fórmulas, eu chego nessa aqui. Então, essa fórmula aqui, essa última aqui, não é uma novidade. É trabalhar com essas duas aqui ao mesmo tempo. Ela é interessante porque ela pode cortar caminho, né? Igual a gente fez, né? A ampliação saiu direto do valor do foco e do P. Informações foram dadas diretamente, né? O foco 30 e o P 15. Joga 30, 30 e 15 aqui, a gente vai também achar que a ampliação é 2. E aí a gente mata o problema também, né? Então, aqui a gente viu revisando tudo de espelhos, né? São espelhos gaussianos, esféricos, né? Mas lembra que dentro da equação do espelho gaussiano esférico, a gente tem também a revisão do espelho plano, né? A partir dessa fórmula aqui, se a gente faz o foco infinito, o espelho plano é como se fosse um cubo de foco infinito, o P passa a ser menos P'. E tem a informação mais importante, que um objeto diante de um espelho plano vai gerar uma imagem, né, que tem a mesma distância, só que para dentro, né, e virtual, e do mesmo tamanho, né? O espelho plano não muda o tamanho do objeto, a imagem não é alterada em termos de tamanho em relação ao objeto. Espelho côncavo e convexo não, já muda, né, na maioria dos casos, né? O côncavo tem um caso onde ela é do mesmo tamanho, quando o objeto está no centro de curvatura. E lembrar que o espelho convexo, sempre a imagem vai ser virtual, menor, né, e direita. É isso, a gente finaliza aí a parte de óptica geométrica, né? Até logo.